A ANAC suspende operações da Voipaz por falta de garantias de segurança nos voos. Governo de Santa Catarina e Federação dos Transportes discutem desafios do setor e da logística no estado. Fundo do Idoso de Santa Catarina faz entrega de aparelhos auditivos em lar de idosos da Grande Florianópolis. Asfalto novo, vida nova. Programa do Governo do Paraná investe mais de R$1 bilhão em pavimentação. Ucrânia lança centenas de drones contra a Rússia, um dos maiores ataques a Moscou desde o início da guerra. Moradores da Groenlândia comparecem às urnas com a independência no horizonte. País é cobiçado por Donald Trump. Gigantes da tecnologia afundam na Bolsa de Nova York. Forte desvalorização pode estar ligada à política de taxação do governo Trump. E você vai ver ainda. Há 5 anos, pandemia era oficialmente decretada. Covid-19 deixou milhões de mortos no mundo. Será que corremos o risco de uma nova pandemia? Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Terça-feira, 11 de março. Muito obrigada pela sua companhia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pix News. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Nós iniciamos esta edição falando que a ANAC suspendeu nesta terça-feira, por falta de garantias de segurança, todos os voos da Voipaz, que sofreu um acidente com 62 mortos no ano passado. A decisão ocorre por falta de garantias de segurança dos voos da empresa, que sofreu um acidente com 62 mortos no ano passado. A ANAC destacou que a suspensão vai vigorar até que se comprove a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão previstos em regulamentos. A companhia realiza voos comerciais entre cerca de 15 localidades dentro do país. Uma de suas aeronaves, da Voipaz, protagonizou em agosto uma das piores tragédias no Brasil, ao cair enquanto voava de Cascavel para São Paulo. Os 4 tripulantes e seus 58 passageiros morreram após o impacto do avião bimotor contra o quintal de uma casa em Vinhedo. Quase um mês depois do acidente, um relatório preliminar apontou uma falha no sistema que evita a formação de acúmulo de gelo na aeronave. Após ser notificada da suspensão, a Voipaz respondeu que sua frota está apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança. A companhia, fundada em 1995, sob o nome Passaredo, se comprometeu a fazer todos os esforços para retomar as operações o mais breve possível. O governo do Paraná vai destinar R$1 bilhão para projetos de pavimentação em 242 cidades do estado. Alívio. Essa é a sensação dos moradores de Vitorino, no sudoeste do Paraná. A cidade foi contemplada com o programa Asfalto Novo, Vida Nova. As ruas que antes eram de chão batido agora são asfaltadas e ganharam até calçadas. Aqui estava carçamento só carçamento. Esse asfalto que foi agora, de novembro para cá que foi feito. Foi bonito, beleza, eu nem acreditava que ia sair desse jeito aí. E aqui era tudo barro, e agora quando nós voltamos era só calçamento também, daí agora que fizeram asfalto, tá maravilhoso. Por essa época da colheita aí, com tanta pó, né, agora não tem mais, passa os caminhão e tal, mas não tem mais pó, não tem barro, que era uma lama só. Então agora tá bem legal. Tô gostando, tô bem feliz. Realidade também alterada em Flor da Serra do Sul. A cidade também foi contemplada no programa e diversas ruas estão sendo pavimentadas. Fizemos aqui o maior programa de mobilidade já vista no distrito de Tatetos, um distrito que temos aqui, onde conseguimos asfaltar 80% das ruas com calçado, com luz de LED. A gente está muito feliz, as famílias estão felizes com o acontecimento, a valorização das áreas que ali existem. Então só temos que agradecer e ter muita alegria pelo que aconteceu. Aqui em nossa cidade também conseguimos asfaltar as ruas as quais era necessário. Então a cidade está diferente, está bonita e tudo isso a gente deve ao nosso governador, ao nosso deputado Traiano, que vem nos ajudando e ajudando muito o município de Flor da Serra do Sul. O programa está sendo executado por fases, atendendo primeiro os municípios com até 7 mil habitantes e depois com até 12 mil.
No mês passado, o governador Ratinho Júnior anunciou a expansão do programa com aporte extra de R$700 milhões para atender municípios que têm entre 12 mil e 25 mil habitantes que integram a terceira fase do programa e entre 25 e 50 mil que fazem parte da quarta fase. Com essa ampliação, 9 em cada 10 cidades paranaenses terão toda a área urbana pavimentada, com o programa chegando a 363 municípios paranaenses. É muita diferença, né? Acabou o pó, tá maravilhoso mesmo o asfalto aqui nessa rua. Era bem difícil, tinha umas ruas que não tinha condições de passar, né? Devido ao cascalho soltava demais, né? E agora com o asfalto ficou muito bom mesmo. Agora ficou maravilhoso para andar aqui em Salgado Filho. Membros da Federação das Empresas de Transporte de Carga de Santa Catarina foram até o Centro Administrativo do Estado para discutir as principais pautas do setor. A audiência reuniu cerca de 30 empresários do ramo de carga e logística, membros da FETransesc, o governador Jorginho Melo e secretários estaduais. Entre os temas discutidos, a situação das rodovias em Santa Catarina foi uma das principais preocupações. A federação apresentou um levantamento sobre a malha viária catarinense, com destaque para os problemas na BR-101. A entidade apoia o projeto da Via Mar, uma nova rodovia paralela que ligará o norte do estado à Grande Florianópolis, como uma solução para o crescimento das cidades da região. E aí temos uma preocupação com relação à única rodovia que nós temos duplicada em Santa Catarina, que é a BR-101. E na BR-101 trecho norte, nós temos entre os 10 pontos críticos em termos de acidente do Brasil, 3 estão em Santa Catarina e estão no trecho norte da BR-101 duplicada. Então, é um cenário que preocupa, nos preocupa também a questão da otimização do contrato, a forma como está sendo proposto pela NTT, Governo Federal, juntamente com a Arteres, né? Então, a gente tem uma visão um pouco diferente daquela que é apresentada, pensando justamente naquilo que é a melhor solução para Santa Catarina. E a nossa visão é acelerar o projeto e a execução do projeto Via Mar. Então, e o que a gente percebe é a sensibilidade, o entendimento e a convergência de propósito daquilo que nós trouxemos com a visão do governador. Jorginho Melo destacou as obras realizadas nas rodovias catarinenses por meio do programa Estrada Boa, que busca resolver problemas estruturais em 80% da malha viária do estado. Nós estamos cuidando muito da infraestrutura de Santa Catarina. Infraestrutura de estrada, os aeroportos, que nós revitalizamos todos eles para ter voos regionais, energia elétrica, isso é infraestrutura, já fizemos 500 quilômetros, já lançamos mais 500, estamos transformando a capacidade produtiva de Santa Catarina. Além das condições das estradas, a federação alerta para a falta de mão de obra no setor. Santa Catarina possui a 5ª maior frota de veículos do país, mas enfrenta um déficit de 15 mil profissionais para atender a demanda. Nós temos muitas empresas com veículos parados por falta de mão de obra. Então, o que nós precisamos, e nós incentivamos e apoiamos, e estamos parceiros do governo do estado no projeto CNH na pista, porque ele converge também com as nossas demandas. Nós precisamos de mão de obra qualificada para corresponder e atender a demanda do setor. Essa semana começou com mudança na rotina do Lar de Zuma, na Grande Florianópolis. A instituição recebeu a primeira entrega de aparelhos auditivos viabilizados por um projeto financiado pelo Fundo Estadual do Idoso. A iniciativa prevê a distribuição de 200 aparelhos para 4 lares da região. Os aparelhos foram adquiridos pelo Instituto Otovida, que recebeu mais de R$420 mil do Fundo Estadual do Idoso para implementar no projeto. No Lar de Zuma, 35 idosos passaram por avaliação e 23 foram beneficiados com os dispositivos. Toda promoção voltada à pessoa idosa é sempre muito bem-vinda, porque é uma população geralmente negligenciada, esquecida. E para nós foi muito importante porque trouxe esperança, trouxe uma oportunidade de eles ter a participação social mais efetiva, mais condizente com a vontade deles, não é? Então, a sensibilidade da audição é imprescindível para a vida humana e para eles nessa época da vida mais ainda. Esse é um projeto muito importante que a gente elaborou ele no final do ano passado. Fomos aprovados, ficamos em 3º lugar no Fundo Idoso. E ele consiste em uma série de profissionais
em avaliar os idosos dos lares de longa permanência. Então a gente conta com assistente social, otorrino, fono, e aí nesse meio do caminho a gente faz exames audiológicos, identifica quais os idosos têm problemas auditivos e com a identificação deles a gente faz a entrega dos aparelhos, depois tem todo um acompanhamento de adaptação e vai ser entregue 200 aparelhos auditivos, impactando mais de 100 idosos. Entre os beneficiados está José Leite Filho, de 74 anos. Ele conta que a audição mudou completamente com o novo aparelho. Escutava bem pouquinho. Tinha que gritar bastante comigo para me entender. Conforme que estava falando, passava assim, mas... Você sabe o que foi que você falou? Fala aí, eu não entendi nada. Não estou escutando nada. O objetivo é ampliar o projeto e garantir que mais instituições de longa permanência sejam atendidas. Para este ano, o Fundo Estadual do Idoso prevê novos editais com um investimento ainda maior, de 50 milhões de reais, para iniciativas que beneficiem a população idosa. Agora, no mês de março, o governador determinou que se fizesse outro edital, então serão agora um valor ainda maior, mais de 50 milhões de reais do Fundo Estadual do Idoso, que estará disponível para a sociedade catarinense. Então é um projeto, é uma captação muito importante que nós não vamos cansar de divulgar, de pedir a contribuição. E eu fico muito feliz de poder estar aqui, poder entregar junto com o Instituto, esses aparelhos para as pessoas ouvir, né? A gente que, graças a Deus, consegue ouvir direitinho, não imagina da dificuldade de uma pessoa já idosa com dificuldade e ainda sem ouvir, sem participar, sem ouvir a voz do neto, ouvir uma música. No início dessa semana, a vice-governadora de Santa Catarina, Marilísia Boem, participou de uma das múltiplas ações promovidas pelo governo do estado para o Mês da Mulher. Marisa acompanhou na Escola de Educação Básica Professor Ângelo Cascais Tancredo, em Palhoça, uma das atividades da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, realizada em toda a rede pública de ensino. A unidade faz parte do programa de escolas cívico-militares em Santa Catarina, onde a vice-governadora assistiu à palestra da capitã Carla Medeiros, coordenadora estadual da Rede Catarinense de Proteção à Mulher da Polícia Militar. Em seguida, conversou com cerca de 180 estudantes de 16 e 17 anos, relatando a trajetória pessoal na Polícia Civil, quando criou a primeira delegacia da mulher em Joinville e por quase 3 décadas atuou no combate à violência doméstica. A violência doméstica, a violência contra a mulher, é um problema cultural. Eu, quando fui delegada de polícia, eu senti isso muito forte. Por quê? De pai para filho, meu pai batia na esposa, o avô batia, então o outro está repetindo o modelo. Então nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Nós precisamos mudar e a escola é o local que nós temos para realmente fazer essa mudança. Até a próxima sexta-feira, a programação do governo estadual para o Mês da Mulher inclui mais 2 atividades. Uma delas é a ação itinerante do ônibus Lilás, em Santa Amaro da Imperatriz, com exposição de oficinas do CRAS, orientação da Defensoria Pública e atendimento da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na sexta-feira, servidores da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família participarão de uma aula de defesa pessoal na sede da instituição, em Florianópolis. Que violência nenhuma é apropriada, que violência nenhuma é importante, que nós temos que fazer esses jovens homens verdadeiramente fortes, honrados, que honrem pai e mãe, principalmente a mãe. Então, assim, não existe mais no mundo hoje espaço para que uma pessoa agrida a sua mãe, agrida a sua esposa, agrida as suas irmãs. Para isso, nós estamos aqui hoje para ter uma conversa bem sincera com todos esses jovens. Agora nós vamos fazer uma pausa e você vai ver depois do intervalo. Ucrânia lança centenas de drones contra a Rússia, um dos maiores ataques a Moscou desde o início da guerra. Gigantes da tecnologia afundam na Bolsa de Nova York. E ainda, pandemia da Covid-19 completa 5 anos e entidades se organizam para enfrentamento de novas doenças contagiosas. Nós voltamos em instantes.
Mês do Consumidor Comprão. É toda loja com preço baixo. Dá pra levar mais. Banana caturra ou cebola cabeça só R$ 1,99 o quilo. Laranja pera, R$ 4,29 o quilo no Clube K. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 34,90 o quilo. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 6,39. Açúcar refinado Alto Alegre 5 quilos, R$ 17,99. Lava-roupas Omo 2,4 kg, R$ 22,99. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Estamos de volta com o Piques News, agora 8h17 no horário de Brasília. Vamos com alguns destaques internacionais. A Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia antes de uma reunião com representantes dos Estados Unidos prevista para esta terça-feira. O governador da região de Moscou informou que pelo menos uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. A ofensiva acontece algumas horas antes da reunião marcada para esta terça-feira na Arábia Saudita, na qual Kiev vai apresentar um plano de trégua parcial no conflito. O Ministério da Defesa informou que as forças russas derrubaram 337 drones ucranianos durante a noite no ataque mais intenso registrado contra o território desde o início da invasão à Ucrânia há mais de 3 anos. Destes, 91 foram interceptados na região de Moscou, habitualmente à margem das hostilidades da guerra, cujo governador informou o balanço de uma pessoa morta e 3 feridas no bombardeio. O encontro na cidade costeira de Jidá é o primeiro do alto escalão entre os Estados Unidos e a Ucrânia desde o conflito verbal na Casa Branca entre os presidentes dos dois países, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Desde então, as autoridades ucranianas tentam recuperar a boa vontade do principal aliado, que exige concessões de Kiev para acabar com mais de 3 anos de guerra iniciada com a invasão da Rússia. Um funcionário de alto escalão do governo ucraniano antecipou que o país vai apresentar na reunião uma proposta de trégua aérea e marítima. A ideia foi bem recebida pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, que desembarcou em Jidá na segunda-feira. E após a reunião na Arábia Saudita hoje, a Ucrânia anunciou em comunicado que apoia uma proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. De acordo com o texto, Washington aceitou retirar as restrições à ajuda militar e ao compartilhamento de dados de inteligência com Kiev. Nas conversas realizadas em Jidá, às margens do Mar Vermelho, ambas as partes também concordaram em selar o mais rápido possível um acordo para que os americanos possam explorar recursos minerais ucranianos. Israel e Hamas voltaram a negociar nesta terça, em Doha, para a segunda etapa do acordo de cessar-fogo. O governo israelense e o Hezbollah vão trabalhar para estabilizar a região. Um alto responsável do Hamas afirmou que o novo ciclo de negociações começou e que o grupo espera que isso se traduza em avanços tangíveis rumo ao lançamento de uma segunda fase. A primeira fase da trégua expirou em 1º de março sem um acordo sobre as etapas seguintes, que deveriam encerrar definitivamente a guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Após o fim da primeira fase, Israel bloqueou as entradas de ajuda a Gaza e, no domingo, anunciou o corte do fornecimento de eletricidade ao território. Na fronteira norte de Israel, o governo anunciou que vai libertar 5 detidos libaneses sob o acordo de trégua com o movimento libanês Hezbollah, em vigor desde 27 de novembro. A decisão foi tomada à margem de uma reunião entre representantes dos exércitos dos dois países e os mediadores do cessar-fogo, França e Estados Unidos.
Neste encontro, ficou definida a criação de 3 grupos de trabalho conjuntos com o objetivo de estabilizar a região. De acordo com o governo israelense, estes grupos são focados nos 5 postos de controle israelenses no sul do Líbano, nas negociações sobre a linha azul e as áreas ainda disputadas, além da questão dos libaneses detidos por Israel. Objeto de desejo do presidente americano Donald Trump, a Groenlândia celebra eleições legislativas locais nesta terça. A votação pode definir um calendário para a independência desejada pela maioria da população do território dinamarquês. Coberta em 80% por gelo, a enorme ilha do Ártico, de 57 mil habitantes, quase 90% deles inuit, possui hidrocarbonetos e importantes minerais para a transição energética, que despertam a cobiça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano, convencido de poder adquirir de uma forma ou de outra o território autônomo dinamarquês, tentou influenciar até o último minuto as eleições que vão renovar as 31 cadeiras do parlamento local. Além de Trump, os debates eleitorais se centraram na saúde, educação e na relação com a Dinamarca, que conserva as competências diplomáticas, militares ou monetárias da Ilha Ártica. Os habitantes locais se consideram frequentemente tratados como cidadãos de segunda categoria pela antiga potência colonial dinamarquesa, da qual todos os principais partidos desejam obter a independência. No primeiro mandato, Donald Trump falou sobre a ideia de comprar a ilha. Agora, não descartou o uso da força. O magnata republicano reiterou em vários momentos o desejo de adquirir o território, considerado importante para a segurança dos Estados Unidos diante da Rússia e da China. Uma pesquisa publicada em janeiro mostra que 85% dos groenlandeses rejeitam a opção. O governo americano lançou um aplicativo móvel para a autodeportação de imigrantes em situação irregular. A informação foi divulgada pelo Departamento de Segurança Interna. O governo do presidente americano Donald Trump lançou nesta segunda-feira o aplicativo móvel chamado de CBP Home para a autodeportação de imigrantes em situação irregular. A informação foi divulgada pelo Departamento de Segurança Interna. A ideia é que os estrangeiros usem o aplicativo para comunicar ao governo a intenção de deixar o país. Podem utilizá-lo os estrangeiros que se encontram no país de maneira ilegal ou aqueles cujas permissões de permanência temporária tenham sido revogadas. O Departamento de Segurança Interna afirma que a autodeportação é a opção mais segura para os migrantes legais. O aplicativo móvel CBP One foi criado pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden para permitir que solicitantes de asilo agendassem uma entrada legal no país. Trump encerrou essa via legal por decreto. O CBP One será automaticamente atualizado para o CBP Home. Trump pretende realizar uma expulsão em massa de imigrantes em situação irregular. O ritmo das expulsões não está avançando tão rapidamente quanto o presidente americano gostaria, segundo diversos meios de comunicação americanos que afirmam que o governo começou a submeter alguns funcionários do Departamento de Segurança Interna ao polígrafo, ou seja, a detectores de mentiras, para verificar se vazaram informações à imprensa sobre onde ocorrerão as operações de captura. A administração acredita que esses vazamentos contribuíram para a desaceleração do processo de expulsão. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta terça novas tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio canadenses, a partir desta quarta-feira. Trump diz que as tarifas são uma resposta a uma sobretaxa de 25% imposta pela província canadense de Ontário sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos. O republicano planeja anunciar uma emergência nacional de eletricidade na área afetada pelos aumentos dos preços, o que poderia fechar a indústria automobilística do país. Para Trump, a única coisa sensata que o Canadá pode fazer é se tornar o estado 51 dos Estados Unidos. Uma fonte do governo canadense afirmou que o país vai ter que responder. As ações das maiores e mais valiosas empresas de tecnologia dos Estados Unidos tiveram forte desvalorização em Nova York na segunda-feira.
Isso aumentou o temor dos agentes financeiros de que a política tarifária do presidente Donald Trump possa levar a maior economia do mundo a uma recessão. As ações das 7 magníficas, o apelido dado às maiores empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos, sofreram fortes quedas em Nova York. A aversão ao risco tomou conta do mercado e levou muitos investidores a se desfazer dos papéis da Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Microsoft e Meta. As ações da Apple afundaram 4,85%, a maior queda diária em 2 anos e meio. Os da Nvidia derreteram 5,07%. O índice Nasdaq do setor de tecnologia fechou em baixa de 4%, a maior queda diária desde 2022. O Dow Jones caiu 2,08% e o S&P 500 desvalorizou 2,69%. Aumentou o temor dos agentes financeiros de que a política tarifária do presidente Donald Trump possa levar a maior economia do mundo a uma recessão. As declarações de Donald Trump no final de semana não ajudaram os mercados. Trump se recusou a descartar a possibilidade de uma recessão em 2025. O Vaticano confirmou nesta terça que o Santo Padre passou mais uma noite tranquila. No boletim de segunda-feira à noite, os médicos decidiram que o prognóstico deixou de ser reservado, ou seja, quando não é possível prever a evolução da doença no paciente. Isso significa que o chefe da Igreja Católica não corre mais risco iminente de morte. De acordo com o último boletim divulgado no final da tarde de hoje, as melhorias registradas se consolidaram e o estado clínico segue estável com leve melhora. Mesmo assim, Francisco vai permanecer internado no Hospital Gemelli de Roma por mais alguns dias. Há exatos 5 anos, o diretor-geral da OMS entrou em uma sala lotada de jornalistas para declarar que o mundo estava oficialmente em uma pandemia. 5 anos e milhões de mortes depois, corremos risco de uma nova pandemia? Será? WHO has been assessing this outbreak. A OMS tem avaliado este surto 24 horas por dia e estamos profundamente preocupados pelos níveis alarmantes da disseminação, gravidade e inação. Portanto, avaliamos que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Há 5 anos, até mesmo quem não estava preocupado tomou consciência da situação que assolava a humanidade. Em 11 de março de 2020, o Dr. Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, declarou oficialmente o início da pandemia da Covid-19. Em 30 de janeiro, a entidade já tinha declarado o nível mais elevado de alerta contra o novo coronavírus, detectado na China em dezembro de 2019. Mas, em muitos lugares, a vida continuou normalmente. Na quarta-feira, 11 de março, jornalistas se aglomeraram ao redor de mesas em formato de uma pequena sala nas entranhas da imponente sede da OMS, nas alturas de Genebra, não muito longe da fronteira francesa. O diretor da OMS tirou 2 canetas do bolso, ajustou os óculos e fez o anúncio em um momento que as mortes passavam de 4.000 em todo o mundo. 5 anos depois, o número de mortos chega a milhões. Mas, em meados de março daquele ano, os confinamentos ainda não tinham começado, os hospitais não estavam sobrecarregados e o colapso da economia não estava à vista. Uma catástrofe semelhante poderia acontecer novamente? Para a OMS, a próxima pandemia é apenas uma questão de tempo. Em dezembro de 2021, os Estados-membros da organização, cientes das graves deficiências na luta contra a Covid, começaram a trabalhar em um acordo internacional vinculante sobre prevenção e preparação para pandemias, na tentativa de evitar os mesmos erros. As negociações são difíceis e uma sessão final está prevista para abril, com o objetivo de finalizar o projeto a tempo para a reunião anual da OMS em maio.
Enquanto isso, o chefe da Organização Mundial da Saúde alerta regularmente os países para não repetirem o ciclo de negligência seguido de pânico que caracterizou a pandemia da Covid-19. Antes de encerrar esta edição, um alerta aos catarinenses. Santa Catarina está sob alerta de chuva intensa e volumosa a partir desta noite. De acordo com a Central de Monitoramento da Proteção e Defesa Civil, um sistema de baixa pressão combinado com a circulação marítima no litoral deve provocar chuva intensa, principalmente nesta quarta-feira, entre a Grande Florianópolis, Litoral Sul, Litoral Norte e parte do Vale do Itajaí. Os volumes de chuva previstos variam entre 100 milímetros e 150 milímetros, podendo atingir até 200 milímetros em alguns pontos, como alerta o meteorologista Felipe Teodorovitz. Por isso que a gente está com um aviso meteorológico vigente para o risco alto para ocorrências associadas a essas chuvas, que elas podem acontecer sim com forte intensidade e com bastante acumulado em curto período de tempo. Então o risco para alagamentos e enxurradas ele é alto nessas regiões. Os horários em que a chuva ela deve ser mais intensa é entre o final da noite dessa terça-feira, madrugada e manhã de quarta-feira. A gente deve ter uma leve diminuição das chuvas na manhã de quarta-feira, mas logo depois elas voltam a se intensificar, principalmente nessas regiões mais próximas do litoral. Quando a gente fala dessas chuvas acumuladas de terça à noite até quinta-feira de madrugada, os volumes esperados aí variam entre 100 e 150 milímetros e de maneira bastante pontual a gente não descarta volumes na casa dos 200 milímetros também nessas regiões. Então por isso que é muito importante ficar atento à emissão dos alertas meteorológicos em tempo real pela Defesa Civil, porque a gente está acompanhando toda a evolução desse cenário para ver se ele vai ou não se concretizar. Então é necessário que a pessoa que queira receber esses alertas, ela envie uma mensagem de texto via SMS mesmo para o número 40199 com o número do CEP que ela quer receber os alertas. Temos também aquele outro alerta que vai para o celular de todo mundo, independente de cadastro ou não, via Cell Broadcast. Então é importante que esse acompanhamento prévio, acompanhamento dos alertas via SMS, via WhatsApp, também ele é muito importante, porque a população pode assim acompanhar toda a evolução do cenário e a piora ou não, a concretização ou não desse cenário de chuvas mais intensas. E assim, então, a gente encerra o Pix News desta terça-feira. A íntegra desta edição e as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem Cinepix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.